Bom dia, audiência. Tem que tomar cuidado com as palavras. Tá fazendo apropriação cultural, Penélope. Daqui a pouco vem alguém e te processa. Não, e o pior é que aqui a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque alguns termos e a linguagem caiu nisso, né? Alguns termos, eles ficaram contaminados e, querendo ou não, eles se afastam do significado original. Então, para facilitar a comunicação, vamos usar os termos adequados. Bom dia, audiência. Verdade. Aliás, essa história das palavras que vão ganhando novos significados e se afastam do seu termo original é muito bem utilizado, infelizmente, pela esquerda, né? E muita gente, às vezes, não consegue compreender essa manobra. Mas, Penélope, irei aproveitar a tua presença aqui para me sanar uma dúvida. A gente está acompanhando esses escândalos. Tudo bem que o Brasil é um escândalo atrás do outro, infelizmente, né? Mas os escândalos do momento são o roubo dos aposentados, né? Tá rolando uma CPMI, todo mundo sabe que é errado, todo mundo sente, é aquele escândalo que a gente não precisa explicar, como a liberdade de expressão, os presos do 8 de janeiro, assim, roubaram os velhinhos, ponto final, todo mundo entende. Assim como o escândalo do Banco Master, banqueiros roubaram dinheiro, né? Tá, foi um esquema mais sofisticado, mas roubaram, é roubo. E assim, nesse meio artístico que tu tá inserida, a gente sabe que a maioria da galera, ela pende para essa pauta mais da esquerda, mais progressista, que diz ali defender os pobres. Eu gostaria que, se fosse possível, que tu tentasse me explicar como que a classe artística não se sente indignada e não se manifesta a respeito desses escândalos, porque não é nenhuma questão de direita ou esquerda, é roubar pobre, né? Nossa, Paula, essa é uma questão que ela é bem ampla, né? E assim, eu entendo que você tenha me colocado em algum lugar que pertinente a arriscar um palpite de resposta. Mas lembrando, né? Eu só falo mesmo por mim, e os acontecimentos recentes, por assim dizer, vão acabar deixando claro que existe uma separação, né? Então, assim, os que conseguem descolar dessa associação, eu acredito que, historicamente, até por uma questão do tempo de vida mesmo, né? Daqueles que se identificaram como roqueiros, ali a partir dos anos 60, 70, onde eu nasço, né? 80, onde a gente ainda tem a revolução cultural, a revolução sexual acontecendo. Esse é o momento onde a esquerda panfletária se organiza de maneira muito inteligente e começa a levantar bandeiras como se elas fossem donas dessas bandeiras, como se este campo político ideológico fosse o único que tivesse interesse em defender pautas como liberdade, né? Até porque a pauta da diversidade, que depois evoluiu para o campo da diversidade sexual, ela acaba, desculpa, sendo uma divisão da pauta da liberdade, né? Então, contém. Porém, essa galera comprou essa ideia. Na sequência, a gente tem ali o movimento das diretas já. Então, esse grupo acabou ficando, sem se perceber, né, refém de um campo político ideológico. E de lá para cá, fato é que eu creio que aí a gente pode falar de duas realidades. Existe, inegavelmente, a classe artística, a elite dessa classe, que foi cooptada, né, e que acaba sendo acessada, né, através da utilização dos recursos públicos, né, e se beneficia disso. E aí você talvez tenha apenas também um grupo que fica dividido um pouco por pressão, porque entende que, né, vai ser cobrado por outras pessoas, entende que o grupo inteiro tem o predomínio dessa visão. E aí tem o outro lado, que talvez seja um pouco de falta de tempo, falta de interesse mesmo, né, de arregaçar as mangas e procurar saber a verdade para além das bandeiras. E aí dá nisso, né? Esse é mais ou menos o meu palpite. Eduardo, tem alguma pergunta para nossa convidada? Não se sinta pressionado, Eduardo. Não, é um prazer. É um prazer estar com você aqui, viu?
Eu acompanho muito as suas interações com o Oi Luiz, né, que é um querido amigo, né? E vocês estão vocês muitas vezes estão juntos, né? E é muito legal. Então, eu queria te perguntar uma coisa assim, Penélope. E quanto ao áudio? Ah, tá me ouvindo? Não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô? Alô? Alô, Onde alô, está alô? o meu áudio? Eu acho que talvez Penélope. tenha sido o áudio todo, né? O problema é no áudio dela, eu tô ouvindo. Por que eu não tô ouvindo? Eu acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. Eu acho que ela vai ter que sair e entrar de novo. Vamos ver, então. Bom, tocamos a pauta, então a Penélope vai entrar de novo. Ah, não, já é 10h30. Ah, não, agora é recém 10h30. Daqui a pouco ela entra. Vamos tocar na pauta. Vamos fazer o seguinte, já que eu tô improvisando, a produção ela já quer me matar, entendeu? Ó, voltou. Vamos ver se agora ela vai ouvir. Agora tá ouvindo? Agora sim, então voltamos na pergunta. Caiu. Retomando. Penélope, então, você que é do meio artístico, né? Eu também sou, né? Mas eu também assim, né? Eu produzo um espetáculo de teatro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seguinte, né? Sobre a importância desse simbolismo, né? Que a gente estava falando aqui antes, né? Por exemplo, da caminhada e também da exposição das virtudes, até mesmo da estética, né? Em relação ao impacto que isso tem na sociedade e que realmente pode transformar a sociedade de forma mais profunda, assim. Cara, é extremamente importante. De novo, né? A nossa memória ela está restrita ao tempo da nossa existência, que é muito curto, né? Dentro da linha toda, né? Se a gente for falar de política, se a gente for falar de arte, a gente tem que tentar expandir esse horizonte. Com relação eu estava ouvindo vocês falarem sobre a caminhada, sobre o simbolismo dela, de fato, né? A gente precisa, o campo da direita, e eu digo, vou até estender para anterior às questões político-ideológicas, né? Eu tenho falado no meu Instagram um pouquinho, né, não de maneira professoral nem nada, mas tentando falar um pouco sobre os conceitos de ideias políticas anteriores, né, à questão da política ideológica, da divisão, porque eu acho que a população brasileira como um todo, ela carece disso. Vocês estavam falando do desconhecimento da nossa história, né? Acho que isso tem uma relação direta com o que a gente está falando. A gente não entende. Então, por mais que a Paula tenha dito, o escândalo dos velhinhos, o roubo dos velhinhos, a gente sabe que é errado. Sim, nós sabemos, mas a ideia, o brasileiro, eu sinto assim que, lógico, eu estou generalizando, a gente tem uma mente já muito positivista, muito coletivista, sem entender um pouco que esses direitos não são concedidos pelo Estado. Então, eu sei que eu saí ali da sua resposta da questão da classe artística, mas quando eu penso, e aí pensando nisso, a minha turma, por assim dizer, né, que eu tenho essa skin de esquerdista, as pessoas ficam meio assustadas e tal, esse já é um equívoco, né? A ideia de, uma aparência, né? Por isso que às vezes eu até pego mal com a ideia da Red Pill, que a galera fica botando umas coisas em caixinha. Eu acho que não é caixinha. A gente precisa ter um entendimento de que o belo impacta a existência de todos nós, né? Porque, de novo, em termos de geração, a ideia da desconstrução, da revolta, ela foi muito romanceada. E o espírito brasileiro, até por conta dessas injustiças, essa sensação que a gente tem de frustração mesmo, né? De não conseguir alcançar essas mudanças. Numa hora como essas, a caminhada, ela capta esse espírito de revolta e coloca em algum lugar para que a gente possa ter essa noção de pertencimento de povo e, sobretudo, dessa função do Estado de servir aos cidadãos. Perfeito. O Roger Scruton fala bastante sobre a importância do belo, né? Eu acho sensacional essa parte, que não sou muito, não tenho muito esse meu lado artístico trabalhado, mas eu gosto bastante. Ricardo Ventura, vi que estava com o dedinho levantado ali, louco para perguntar, esse é o momento. Tá sem som, peraí. Me dá o som.
Estou sendo censurado aqui. Me dê Fala, Marisa! Eu vou sair andando agora aqui até a Marisa me dar voz. Não vou parar de andar aqui. Meu Deus, vamos lá. É o seguinte. Aí eu descobri agora, né? Me perdoe a minha ignorância, que o Eduardo, ele, como ele disse, ele é um produtor, né? De teatro e tudo mais. Então eu quero perguntar para os dois, e vamos começar com as senhoritas, né? Com a Penélope, que é o seguinte: o pessoal, eu converso com bastante gente, assim, de vários mundos, assim, várias camadas, né? E de várias vertentes. Mas eu queria saber de vocês. O pessoal que trabalha mais com arte e cultura realmente são de esquerda ou se fazem para serem aceitos? É tipo assim, cara, se eu for de direita, eu vou ser chamado de fascista, vou ser chamado de burro, vou ser chamado de burguês, vou ser chamado de milhões de coisas. Então, existe aquela coisa de tipo, putz, deixa eu ficar quietinho para ser aceito, porque para essa patota eu preciso comprar todo o skin, como você falou, né, Penélope? Eu tenho que ter o skin da bolsa de couro, a bolsa de couro não pode mais. Não pode mais. Já é o tie-dye, né? Tem que ser couro... Tem dois rapazes que eles falam, não sei se vocês viram aquele que assim, o jacarandá, e a gente vai fazer agora aqui, porque é uma coisa abstrata. Então, tem que ter essa skin ou realmente as pessoas elas se escondem para serem aceitas? Olha, Ricardo, na minha experiência, né, com as pessoas, é curioso isso, né? Muitas das pessoas que me conheceram por décadas têm uma dificuldade, assim, eu sinto um afastamento, o que é, por si só, uma maluquice, porque elas conhecem meu caráter, né? Eu acho que os questionamentos políticos, o melhor entendimento mesmo das divisões e do que é praticado em nome das divisões, eu acho que essa reflexão, ela devia ser constante e devia ser do interesse de todos nós, né? Para que a gente não acabe sendo hipócrita, né? Ou sendo ignorante mesmo. Eu creio, e aí, como eu disse, né, na minha experiência, eu acredito que essa galera, por ter nascido quando nasceu, por ter tido a educação que teve já muito centralizada e orientada para essa narrativa, eu acredito que essas pessoas, elas realmente, a maioria, se sente de esquerda, ainda não entende com propriedade mínima, não com grande profundidade, mas ainda não entendeu que ser de direita não é ser puritano, não é ser careta, vou usar o termo que para eles não é ser reacionário, não é ser contra liberdades, não é ser homofóbico, não é ser racista. Você entende? Toda essa pecha autoritário, não é ser a favor de tortura, isso foi plantado na nossa cabeça, mas eu acho que a maioria da galera que está nessa classe ainda não conseguiu, não buscou validar o próprio erro, né? E aí, para além disso, acho que se compra muito a manchete, tem muito a classe intelectual de esquerda, que a maioria da galera vê como grandes entendedores. Então, se eles estão dizendo, deve ser verdade. Eu acho que falta um pouco essa coisa de assumir a responsabilidade do próprio pensar, né? A galera que defende o livre pensar. Enfim, é a impressão que eu tenho. Ô, Ricardo, posso dar uma palhinha sobre essa sua pergunta aí? Eu acho que ele fez a pergunta para os dois. Pode não, deve. Deve, Quero tá bom. saber a opinião dos dois. Eu concordo muito com a visão da Penélope. Eu só queria sugerir, né, um outro caminho que eu acho que acontece muito, cara. Olha só, o cara que é artista, né, de um modo geral, é um povo sensível, né? No bom sentido mesmo, né? É um povo que tem uma sensibilidade apurada. Então, é um povo que, de uma forma geral, sofre muito com o sofrimento alheio, tá? Fica muito penalizado com as dificuldades que a turma mais pobre atravessa e tudo mais. Então, quando você apresenta uma solução fácil para isso, né, uma proposta de solução fácil, ou um pacote de explicações, né,
que aparentemente resolva todos os problemas, né, e que inclusive prometa coisas que não pode entregar, essas pessoas têm uma tendência a aceitar isso de forma inocente, entendeu? Olha, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai tirar dinheiro dos milionários, distribuir, aquela coisa da distorção do mito do Robin Hood, né? Que tira dos ricos para os pobres e vai ficar todo mundo feliz, né? É claro que não acontece isso. Se tirar o dinheiro de todos os ricos do mundo e distribuir para os pobres, você só vai distribuir pobreza, né? Não vai resolver o problema de ninguém, muito pelo contrário. Aí você arrebenta de uma vez com tudo. Só que é uma turma sensível, é uma turma que eu costumo brincar, né? Que a turma artística é aquela turma que não gosta de exatas, né? Não, eu sou de humanas, não sei o quê, não vem com número para cima de mim, detesto matemática, né? Eu até no meu espetáculo eu faço a apresentação de um bom conteúdo matemático no meu espetáculo. Eu apresento completamente o teorema da circunferência de Tales, e justamente para mostrar para as crianças, é um espetáculo infanto-juvenil, né? Que matemática não é um inimigo, né? Não foi feito para torturar vocês, né? Então, a turma do meio artístico é muito assim, eu sou de humanas, né? Então, acaba não fazendo um esforço lógico, né, de discussão do que está sendo apresentado, de discussão profunda mesmo, né, de viabilidade, de coerência daquela coisa toda. Então, acaba caindo no discurso emocional. E o discurso emocional, que funciona, nós estamos vendo, né? Nossa, como funcionou, né? Desde a década de 60, lá, como a Penélope falou, né? Com os pensadores lá, o Soissons e Itard, os franceses, todos lá e tal, chegou até aqui. Mas é uma coisa completamente emocional, né, gente? Quando passa para o racional, aí a turma começa a ver, não, mas peraí, isso não está fazendo sentido, não, peraí, isso é diferente, isso está incoerente. E o que esses caras aqui estão falando, né? O que os conservadores estão falando está fazendo mais sentido, é mais coerente, gera resultados melhores e faz com que as pessoas fiquem mais atendidas no final das contas, né? Então você passa de uma resposta emocional, normalmente isso vem com a maturidade, tem muito artista que quando é jovenzinho cai nessas falácias todas de esquerda, mas mais adiante vai ficando mais velho, principalmente tem filho, né? Ter filho é devastador, né? Para o regressismo, né? O regressismo dificilmente sobrevive a uma paternidade, a uma maternidade, porque o cara diz, não, peraí, não, isso não vou aplicar isso com meu filho, não. Opa, se eu sou coerente, não posso aplicar isso com meu filho, então não posso aplicar isso com o filho de ninguém, né? Então o cara desperta, né? Então é um processo de evolução mesmo, intelectual, né? A pessoa vai evoluindo, vai amadurecendo, vai tomando ciência de que o mundo é mais do que aquela narrativazinha emocional simplista, e aí ele acaba virando o que a gente chama de conservador, né? Mas eu prefiro chamar de gente normal, né? Porque o normal é isso, o normal é você acordar de manhã, você trabalhar, você querer ter uma vida feliz, você querer que seus filhos tenham saúde, que seus amigos estejam bem e amparados, né? E você querer que o pobre tenha melhores condições para sair da pobreza, você se preocupar com a pobreza. Esse resultado, eu vou finalizar, eu sou mal falador, desculpa aí, Paula, mas o resultado desse processo emocional, né, que é ideológico pra caramba e é uma narrativa falsa, repara, é demonizar o rico e não ajudar o pobre. Você destruir o bilionário não ajuda em nada o pobre, muito pelo contrário, tá, gente? Mas muito pelo contrário mesmo, né? Então, assim, eu estou preocupado com a pobreza. Eu gosto da ideia de diminuir a pobreza ao mínimo. Eu não falei erradicar porque eu não sou marxista maluco, né? É impossível erradicar a pobreza, porque a pobreza é o estado natural do homem. Mas eu estou muito preocupado em diminuir a pobreza. E se para diminuir muito mais ainda do que nos últimos 100 anos, que foi uma barbaridade como a pobreza diminuiu, né, nos últimos 100 anos, mas se para diminuir muito mais ainda a gente precisar que triplique o número de bilionários, eu vou estar a favor. Eu não tenho nenhum problema, não tenho inveja. Se tiver muito mais gente andando com navio para lá e para cá, e praticamente acabar com os pobres no mundo, eu vou estar batendo palma, ainda que eu não seja um dos caras que anda de navio. Verdade. O esquerdismo é a doutrina da inveja, né? Eles falam que tem que acabar com a desigualdade quando o problema é a pobreza, não a desigualdade. Mas é que às vezes a gente fica perdido nesses conceitos, como a Penélope falou, das palavras, né? As pessoas não percebem essa manobra linguística que é feita com muita habilidade, porque isso foi gestado durante muito tempo. Teve muitos estudos da Escola de Frankfurt no ramo da psicologia, no ramo da linguagem,
em especial da educação, mas assim, puxando de novo eu vou fazer só mais uma pergunta direcionada nessa área, depois a gente vai tocar com as tantas tretas que temos aqui para comentar, que pelo visto eu vou ficar aqui até às 11 da noite, para dar conta da pauta que me passaram aqui, eu vou ter que fazer hora extra. Mas assim, Penélope, sempre te perguntam, eu acho que eu te perguntei da outra vez que tu teve aqui, se tu chegou a ser cancelada alguma vez, depois dessa tua virada de posicionamento. Então agora eu vou inverter a pergunta. Se você me ouve de novo, você vai cair. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Não? Não tá ouvindo? Será que caiu de novo? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei porque, novamente, eu tô no mesmo lugar, eu tô na transmissão e o áudio de vocês sumiu novamente. Paula, eu vou sair novamente e voltar, porque daí a gente já percebeu que o boot funciona, e aí, se você quiser falar de novo com o Ricardo, eu já volto, é rapidinho, saio e volto. Só um segundo. Tá bom. Aí, enquanto a Penélope vai, depois eu encaixo essa pergunta para ela, que ela ainda vai ficar mais um tempinho aqui com a gente. Eu vou avançando um pouco na pauta, que ela vai poder ficar até às 11, mas temos aqui a treta do momento, né, gente? Aí eu falo sobre o assunto, dizem que eu só tenho uma pauta, mas essa é a treta do momento. Ó, ela voltou bem rápido até. Bota ela que agora tá ouvindo? Tá perfeito. Vai saber então, o que aconteceu. Eu tava fazendo a pergunta, na primeira vez que tu teve aqui, eu perguntei a respeito dos cancelamentos, que a gente sabe que acontece, né? Mas agora eu quero inverter a pergunta, até porque a classe artística, ela fica muito estigmatizada depois de tanto tempo dessas coisas que a gente viu, mas nem todos os artistas concordam e pensam com isso. É como, assim, eu sou professora, eu também tenho a skin de esquerdista, já me disseram que eu tenho cara de professora de história, com meu óculos vermelho, não tenho culpa de o PT se propor dessa cor, meu óculos é maravilhoso, eu adoro. Aí eu falo que o meu vermelho é do Trump, que o Trump também usa o vermelho, né? Então aí eu vou continuar usando o vermelho. É importante usar vermelho para tirar, claro, não é possível, adoro, né? E tenho tatuagem também no braço, então é aquela skin da esquerda, mas a gente sabe que nem todos pensam daquela maneira, mas às vezes eles não sabem elaborar o pensamento. Então a minha pergunta é a seguinte: depois dessa tua virada, teve gente que se aproximou de ti para entender melhor e que começou a ver a história toda por outro ângulo? Olha, eu acho que, se é que eu posso supor que eu colaboro de alguma maneira para essa reflexão, é através disso, né? Eu percebo assim, no Instagram é muito nítido, eu recebo muitas, mas muitas mensagens, e todo esse movimento, porque não vou contar tudo de novo, mas essa minha reflexão, ela começa até um pouco antes da pandemia, né? Vendo o governo do Bolsonaro, ouvindo algumas falas dele que despertam minha intenção, e eu tenho a honestidade intelectual de dizer, não, pera, e fazer a pergunta, né, que eu faço e fiz a vida inteira. Será que eu estou enganada? Porque eu não quero ser enganada, eu não quero ser manipulada. Então, eu acho que isso é uma característica minha, mas que eu sempre fico surpresa quando eu percebo que falta em muita gente esse interesse individual, né? O Eduardo estava falando da questão da sensibilidade, né, da galera de esquerda, é muito verdade, o discurso é o que pega, né, e aí você soma o discurso da esquerda, com todo esse apelo à sensibilidade, com todos os equívocos que a gente recebe, né, no ensino, relacionados ao conceito que está atrelado obrigatoriamente ao campo do conservadorismo, a pessoa, ela fica adulta falando, não, isso eu não sou, e nunca mais olha para rever, né? Então, a verdade é que eu penso assim, hoje, dentro disso que vocês falam, existe a questão até das próprias empresas. A gente sabe que a agenda, né, a agenda esquerdista, ela acaba dominando, inclusive, as agências de publicidade. A gente está aqui falando do campo artístico, mas existe uma ponte direta com o mercado. E esse foi um trabalho também muito bem feito de cooptar as marcas. Então, é mais um reforço desse direcionamento do discurso. Quando você se liberta disso, eu acho que as pessoas comuns, como também disse o Eduardo, eu acho que isso é gente comum, gente normal. Entender que o conservador ele não é avesso à mudança, ele só não quer botar no chão
tudo junto, o que presta e o que não presta, né? Para mudar, para mexer no que não serve, vou derrubar tudo e começar do zero. Você não faz isso na sua casa, você não faz isso com as suas coisas, você não faz isso na sua vida. Ninguém faz isso em sã consciência. Mas as pessoas, a grande maioria delas ainda não entende que o conceito de revolução está atrelado a esse absurdo e se afasta da ideia de ser conservador como algo que é careta. Gente, eu sou zero careta, tá? Tem várias coisas na minha vida. Eu sou mãe de pet, né? O Eduardo também falou, quando a gente envelhece, normalmente os filhos, eu não tenho filhos, né? Mas a frase lá se você tem 20 anos e não é de esquerda, você não tem coração. Se você tem 40 e não é de direita, né? Você não tem cérebro. É uma questão de sair daquela coisa ainda da juventude, onde o grupo, toda essa questão psicológica que você falou, Paula, você querer pertencer, à sensibilidade que o Eduardo colocou, tudo isso empurra a gente para a esquerda, mas a vida se impõe, e se você estiver prestando atenção, tiver um interesse individual e um mínimo de honestidade, você vai falar, cara, eu estou sendo usado, eu estou falando uma coisa que não condiz com a minha realidade. Então, nesse sentido, assim, nas redes, as pessoas, o que é o cancelamento, né? Eu já sofri a pressão e não sabia. Né? Já havia uma pressão da classe artística junto com a mídia, junto com as agências de comunicação. Isso já acontecia, isso fica muito gritante em época de eleição, e esse cancelamento ele foi sendo feito. É um apagamento. A gente não chama quem não sinaliza claramente, quem não está alinhado. Tem uma hora que é isso, no fim, o que eu tenho? Eu já não faria por interesse, já não tinha feito. Esse cancelamento é uma ilusão. O meu interesse é falar a minha verdade, que as pessoas me conheçam por quem eu sou. Quem tiver junto, ótimo. Quem não tiver, tudo bem discordar. Né? Quem foi que falou? Foi o Ricardo, que disse que tem muitos amigos com convivências diferentes, com opiniões diferentes. Caramba, a gente convive em sociedade. Ninguém é igual a gente, ainda bem. Né? Eu não quero morar num mundo onde todo mundo pensa como eu. Isso para mim é assustador. Né? Então é importante que a gente... Eu sinto falta disso, assim, e é o que eu tento promover quando as minhas falas recentes sobre política no Instagram, eu tento tirá-las do campo político ideológico, não por isenção, né? Mas para tentar fazer com que a gente reflita sobre os conceitos, que a gente possa entender que a maioria deles diz respeito a gente antes do uso político ideológico. E aí depois eu aposto que quem prestar atenção vai entender que não faz sentido desconstruir tudo, né? Botar tudo abaixo, começar do zero. Então a gente consegue manter o que está bom e melhorar o que pode ser melhorado.